dia, boa tarde ou uma boa noite, né? Ou até uma boa madrugada. Para quem estiver assistindo esse vídeo, seja qualquer outra pessoa ou um colega meu do curso, ou o professor Yuri. Então, aqui agora, primeiro eu vou me identificar, né? Instituto Federal de Goiás, Campus Uruaçu. A disciplina é Cálculo Diferencial Integral 1. O professor é o Yuri e o discente sou eu, Marcos Vinícius Ribeiro da Silva Borges, e o curso é Bacharelado em Engenharia Civil. Essa daqui está sendo uma atividade do nosso conteúdo de derivadas, né? Que está lá no Moodle como o mapa mental, né? Só que no caso é essa atividade aqui de fazer o vídeo. Então, a atividade, deixa eu passar minha câmera para cá. A atividade é essa daqui, ó, que é para ser resolvida através de um vídeo. Estratégia para construir um gráfico de y igual a f de x. O que a gente vai fazer aqui é usar nossas estratégias, vamos dizer assim, de derivada para a gente construir o gráfico de uma função. Deixa eu voltar a minha câmera. Então, como eu já resolvi tudo, eu vou só roteirizar aqui, né? Então tá aqui, ó, a equação escolhida por mim é essa daqui, 1 menos x dividido por x ao quadrado mais 1. Então vamos aqui para a primeira parte do nosso exercício, né? Identifique o domínio de f e qualquer simetria que a curva possa ter. O que ele está pedindo aqui nesse passo 1? Ele está pedindo o domínio, né, da função. Vamos voltar para cá. Aqui, ó, o domínio da nossa função ela está definida para o conjunto dos números reais. Por que ela está definida para o conjunto dos números reais? Porque, assim, primeiro ela não tem raiz quadrada, ela não tem ln, ela não está dividindo por zero, que geralmente é o que dá problema, né? Mas você pode ver aqui, ó, que, por exemplo, se ela estivesse dividindo por zero, ela não estaria definida para todos os reais, né? Mas como aqui está x ao quadrado, ela não tem como ela zerar aqui embaixo. Então, ela está aqui definida para todos os números reais. Agora vamos marcar aqui que a gente concluiu o nosso passo 1. Vamos aqui para o nosso passo 2. Determine as derivadas y' e y2'. Ou seja, ele está pedindo para a gente determinar a primeira e a segunda derivada, que vai ser útil para fazer todos os outros passos. Então aqui, ó, eu vou focar nos cálculos mais dessa parte de derivada, né, do que das outras, porque é o conteúdo que a gente está trabalhando. Então aqui a gente vai ter essa função aqui, ó, f de x igual a 1 menos x dividido por x ao quadrado mais 1. Então a gente tem que fazer a derivada dessa função. A derivada de uma divisão é a derivada da primeira, 1 menos x, vezes a segunda sem derivar, menos a primeira sem derivar, vezes a segunda derivada, dividido por essa de baixo ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 menos x derivada constante, aqui vai ficar 0, né? Aí menos x a derivada fica menos 1. Multiplicado pela de baixo, sem derivar, x ao quadrado mais 1, menos a primeira sem derivar, 1 menos x, multiplicado pela de baixo derivada. Usando a regra do tombo aqui, né, o 2 vai passar para cá, aí 2 menos 1 fica 1, então fica 2x. E aqui é uma constante, a gente só corta ela. E aí vai ser multiplicado por 2x. E aí aqui de baixo a gente pegou o x ao quadrado mais 1 e elevou ao quadrado. Então a gente tem que o f' de x, vamos fazer aqui a regra do chuveirinho, menos 1 e aqui também. Então tá, ó, menos 1 vezes x ao quadrado menos x ao quadrado, menos 1 vezes 1 menos 1, repete o sinal aqui, menos 2x vezes 1, 2x, 2x vezes menos x, menos 2x ao quadrado. Então, como eu falei, a gente tem que manter esse menos aqui, porque agora a gente vai multiplicar esse menos aqui por todos os membros da equação do parênteses. Então, repete aqui o menos x ao quadrado, menos 1. Aí vai ficar menos 2x, multiplica
pelos 2x, né? Menos 2x. Aí o menos multiplicado pelo menos 2x ao quadrado, a gente vai ter mais x ao quadrado, né? Só reorganizando aqui, a gente vai ter x ao quadrado menos 2x menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1, isso tudo em parênteses, ao quadrado. Essa aqui, então, vai ser a nossa primeira derivada. A gente concluiu metade do passo 2, agora vamos para a segunda metade, que a partir dessa primeira derivada, a gente vai calcular o f duas linhas, que o f duas linhas é a segunda derivada. Então, a gente vai repetir a mesma coisa. A primeira derivada vezes a segunda sem derivar, menos a primeira sem derivar vezes a segunda derivada, dividido pela parte de baixo da divisão ao quadrado, né? Então, tá aqui, ó, derivando essa primeira parte, vai descer aqui, vai ficar 2x, aí menos 2 vezes a derivada do x, o x vai ser 1, então vai ficar menos 2, aí essa derivada de cima fica 2x menos 2, multiplicado pela de baixo, lembrando que o ao quadrado, que já estava aqui na de baixo, ele se mantém na parte aqui da multiplicação, e aí menos x ao quadrado menos 2x menos 1, só repetir a primeira, vezes, aqui é importante, aqui a gente tem que usar a regra da cadeia. É como se fosse aqui, ó, toda essa equação x ao quadrado mais 1, ela fosse u ao quadrado. E aí, de acordo com a regra da cadeia, isso aqui ficaria igual a gente vai tombar o 2, né? Vai ficar 2 multiplicado por esse u sem derivar, multiplicado pelo u' u derivada. Que foi o que eu fiz aqui, ó. 2 vezes essa equação aqui sem derivar, vezes ela derivada. Derivada vai ficar 2x, né? Dando sequência aqui. Dando sequência aqui, parei para beber uma água, né? Porque a garganta tá fraca. Então aqui. A gente dá para reparar aqui, né, que tem x ao quadrado mais 1 ao quadrado dos dois lados da equação aqui na parte de cima. Então eu vou fatorar ela, porque aí eu vou poder cortar com essa parte de baixo aqui, né? Fatorei aqui, ó, x ao quadrado mais 1, que está multiplicando toda essa equação aqui, né? Fatorei aqui, ó, dividido por isso aqui vai ficar só o x ao quadrado mais 1. E aqui a gente vai eliminar ele, né? Porque ele estava ali, dividiu por ele mesmo, vai ficar a mesma coisa que 1. Então, eu fiz isso para eu poder cortar. Aí aqui estava elevado à quarta potência, né? Multiplicou aqui 2 vezes 2, 4. Elevada à quarta potência, vou cortar com aquilo ali, ela vai passar a ficar elevada à terceira potência, né? E aí eu só vou repetir essa parte de cima, né? Aqui eu só repeti, multipliquei 2 vezes 2x, 4x. Então, agora o que eu vou fazer aqui é fazer a regra do chuveirinho, né? O 2x multiplica o x ao quadrado, multiplica 1, e o 2 multiplica o x ao quadrado e multiplica o 1. Tendo isso, a gente vai ter 2x ao quadrado mais 2x menos 2x ao quadrado menos 2. Menos, a gente sempre repete esse menos aqui, né? Muita gente comete erro com isso. E aí eu vou multiplicar o 4x por todos os membros dessa equação aqui, né? 4x vezes x ao quadrado, 4x ao cubo, 4x vezes menos 2x, 2 vezes 4, 8, né? Menos 8x ao quadrado, x vezes x ao quadrado, e 4x vezes menos 1, menos 4x, né? Aí eu tenho que multiplicar o menos por todos os membros da equação, aí trocar o sinal de todas. A gente vai chegar até aqui, né? A gente somando e subtraindo os membros aqui de mesma potência, a gente vai ter no final. A segunda derivada vai ser igual a menos 2x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 6x menos 2, dividido por x ao quadrado mais 1 ao cubo. Dando sequência aqui, vamos marcar aqui, né, nossa tabelinha, que a gente concluiu o passo 2. Determine as derivadas y' e y2', que é a primeira e a segunda derivada. Agora vindo aqui para o nosso terceiro passo. Determine os pontos críticos de f, se houver, e identifique o comportamento da função em cada um deles.
O que ele está pedindo aqui é para a gente verificar esses dois aqui, ó. Se o f' for igual a zero ou o f' igual a... não existe, né? Então, como a gente pode identificar aqui na nossa primeira derivada, aqui embaixo ela nunca vai zerar, né? Porque tá o x ao quadrado aqui, se eu substituir para o número negativo aqui, ele vai acabar ficando positivo. Então aqui embaixo nunca vai zerar. Então essa equação vai existir. Então, no nosso caso aqui, vai ser o f' igual a zero. Igual a zero aqui, né? A gente vai passar o x ao quadrado mais 1 ao quadrado, como o professor falou assim, a gente não precisa se preocupar com ele, a gente só vai passar multiplicando pelo zero. Então a gente chegou aqui nessa equação aqui igualando a zero, uma equação do segundo grau, e aí a gente só usa básica para resolver, né? Chegando aqui as raízes, né? Então a gente tem como x1 igual a 2,4 e x2 igual a 0,4. Que no caso x1, 1 mais raiz de 2 e x2, 1 menos raiz de 2. Que vão ser o máximo e o mínimo local. Vamos circular esses aqui, que essa parte aqui é muito importante. Então tá, 1 mais raiz de 2 é o máximo local, 1 menos raiz de 2 é o mínimo local. Vamos marcar aqui, né, que a gente concluiu o nosso passo 3, a gente determinou os nossos pontos críticos, máximo e mínimo local, né? Agora vamos voltar aqui, agora vamos ver o nosso passo 4, né? Determine onde a curva sobe e onde ela desce. A primeira coisa que eu fiz foi montar essa reta aqui, ó, de f'. Que aqui a gente tem 1 menos raiz de 2 e a gente tem 1 mais raiz de 2, que são aproximadamente, né, menos 0,4 e 2,4, né, porque raiz de 2 não tem raiz exata. Então a gente vai ter aqui, a gente tem que identificar aqui o sinal da função. Se ela for menor do que o 0,4, se ela estiver entre o menos 0,4 e o 2,4, e se ela for maior do que 2,4. Para isso, a gente vai pegar a equação do f' e substituir por um valor, no primeiro caso aqui, ó, menor do que o menos 0,4. O primeiro número, para ficar mais fácil para a gente, né, fazer os cálculos, a gente vai substituir pelo menos 1 nessa equação aqui, ó, nessa equação da primeira derivada. Substituindo, a gente consegue o resultado de meio, né, 1 sobre 2, 0,5. O valor mesmo não importa muito, né? O que importa é o sinal dele, que no caso aqui o sinal é positivo. Por isso que eu coloquei esse maisinho aqui, ó, porque eu vou explicar ali na frente. Agora a gente tem que fazer um valor que está entre o menos 0,4 e o 2,4, né? Peguei o mais fácil aí, o zero, né? Substituir, a gente conseguiu um valor negativo. E do f' tem que ser maior do que 2,4, peguei o f' de 3, substituindo aqui, consegui um valor positivo. Montando nossa tabelinha aqui, né, para dar a conclusão praticamente desse passo 3 e 4, né? Aqui, ó, no intervalo que vai do menos infinito, qualquer número à esquerda do menos 0,4, do menos infinito e do 1 menos raiz de 2, o intervalo, né? A gente conseguiu que o sinal da função vai ser positivo, né? Deu 1 sobre 2 positivo, então o gráfico da função nessa parte aí, ele vai estar voltado para cima. No intervalo 1 menos raiz de 2 e 1 mais raiz de 2, a gente teve que o sinal da função vai ser negativo e o gráfico dela vai estar voltado para baixo, né? E no intervalo 1 mais raiz de 2 até o infinito, né? O sinal da função vai ser positivo e o gráfico da função vai ser voltado para cima. Isso aqui vai ser importante para a gente traçar o nosso gráfico, né? Tudo isso aqui vai ser importante. Agora a gente vai vir aqui para o nosso passo, vamos marcar aqui, né, que a gente concluiu o nosso passo 4, tudo certo. Vamos aqui agora para o nosso passo 5. Passo 5, determine os pontos de inflexão, caso haja, e a concavidade da curva. Os pontos de inflexão é a gente fazer a mesma coisa que a gente fez nos nossos passos
4 e 3. Só que aqui a gente fez para a primeira derivada, a gente vai fazer agora para a nossa segunda derivada. Então, vamos voltar aqui no nosso passo 5. Aqui, ó, os pontos de inflexão, F2' igual a 0 e F2' igual ao... e não existe, né? Como a gente pode ver aqui, ó, vai ser o mesmo caso da F', que aqui embaixo não tem como zerar por causa do x ao quadrado. Ele não deixa zerar embaixo, então o nosso caso aqui, né, vai ser o F' igual a 0. F2' igual a 0, a segunda derivada igual a 0. Substituindo aqui, né, a gente vai passar o que está embaixo multiplicando 0, vai ficar essa equação aqui. Só que essa aqui é uma equação do terceiro grau. Eu falei com o meu ilustríssimo professor Yuri e ele disse que eu poderia jogar no GeoGebra e extrair as raízes. Então eu joguei no GeoGebra e extrair essas raízes aqui, né? x1 igual a menos 1, x2 igual a 2 menos raiz de 3, né? Aproximadamente 0,2, x3 igual a 2 mais raiz de 3, aproximadamente 3,7. Agora, continuação do passo 5, a gente tem que fazer a nossa reta igual a gente fez na primeira derivada. Só que na primeira derivada a gente conseguiu, como era uma equação de segundo grau, a gente conseguiu dois valores. E aqui, como é uma equação de terceiro grau, a gente conseguiu a gente conseguiu três valores. E como na outra a gente teve 3 intervalos, nessa aqui a gente vai ter 4. 4 intervalos. Então eu não vou focar muito aqui, né? Porque é praticamente fazer o que eu já expliquei no anterior, né? Eu, por exemplo, aqui do menos 1, tinha que pegar um valor à esquerda, eu peguei o mais fácil, menos 2, substituí na equação da segunda derivada. Aí eu fui olhando o sinal e colocando aqui, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo aqui, né? Então, aí, como mostrando aqui agora a conclusão, né? Entre o menos infinito e o menos 1, o sinal da função vai ser positivo, o gráfico da função vai estar voltado para cima. No intervalo menos 1 e 2 menos raiz de 3, o sinal da função vai estar negativo, ela vai estar voltada para baixo. E assim por diante aqui nos outros intervalos, né? Vamos descendo aqui, vamos agora marcar aqui que a gente concluiu o nosso passo 5, a gente determinou os pontos de inflexão, que são aqueles 3 lá, e também determinou a concavidade da curva nos intervalos. Então vamos marcar aqui o nosso confere. Passo 6. Identifique todas as assíntotas que possam existir. Então, aqui no nosso passo 6, a gente só tem que calcular o limite ao infinito, quando a primeira função lá sem for derivada de nada, ela tende ao infinito e ao menos infinito. Se ela estivesse dividindo por zero, a gente ia calcular o limite com x tendendo para zero, mas como ela não está dividindo por zero, a gente calcula para o infinito e para o menos infinito. Substituindo aqui o limite, a gente vai chegar ao menos infinito sobre mais infinito. Isso aqui é uma indeterminação matemática, então a gente tem que recorrer ao nosso queridíssimo L'Hopital, que é nada mais nada menos do que derivar, né? Então, aqui, ó, derivei a de cima, derivei o menos x e derivei o x ao quadrado mais 1. Aqui o 1 vai eliminar, menos x a gente vai ter menos 1, x ao quadrado, regra do tombo, 2x, 1 vai eliminar, a gente vai ter menos 1 sobre 2x. Isso aqui é matematicamente a mesma coisa que menos 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre x. E de acordo com as propriedades do limite, né? Isso aqui é a mesma coisa que o limite do x tendendo a qualquer coisa, no caso aqui ao infinito do primeiro vezes o limite do segundo. Eu fiz isso aqui, por que eu fiz isso aqui? Porque o limite com x tendendo tanto para o infinito quanto para o menos infinito, de 1 sobre x elevado a qualquer potência, ele sempre vai ser igual a zero. E então aqui ficou esse primeiro aqui multiplicado por zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é igual a zero. Então a gente teve que o limite ao infinito é igual a zero. Se descendo aqui, a gente iria fazer exatamente o mesmo processo aqui para o limite ao menos infinito, né?
não tem necessidade, né? E a gente vai conseguir que o limite ao menos infinito é igual a zero. Até deixei uma observação aqui, né, que se resolve da mesma maneira. Agora vamos marcar aqui, né, que a gente concluiu o nosso passo 6, né, porque a organização. Agora vamos para o nosso último e não menos importante, passo 7. Trace os pontos mais importantes, tais como os interceptos dos eixos e aqueles encontrados nos passos 3 e 5. 3 a 5, né? Esboce a curva juntamente com as assíntonas que existirem. Primeiro aqui, ó, vindo aqui para o nosso passo 3, a gente conseguiu o máximo e o mínimo no local. 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. O que a gente vai fazer aqui nos pontos críticos, para a gente saber, a gente vai descobrir agora as duas extremidades do nosso gráfico. Isso aqui vai ser crucial para a gente determinar o nosso gráfico. A gente vai pegar esse 1 mais raiz de 2 e esse 1 menos raiz de 2 e a gente vai substituir, vai fazer o f de, por exemplo, f de 1 mais raiz de 2, calcular o f de 1 menos raiz de 2. Vindo aqui, vamos descer aqui, nosso passo 7. Foi o que eu fiz, ó, x igual a 1 mais raiz de 2, eu calculei o f de 1 mais raiz de 2, aí calculando aqui, né, não tem necessidade de explicar essa parte que não é da parte nossa de derivada ou limite, mas eu praticamente substituí aqui, né, fiz a nossa racionalização e conseguiu chegar nessa equação aqui, ó. Menos raiz de 2 mais 1 dividido por raiz de 2, né, que foi até onde eu achei o mais irredutível possível, né, que isso é igual a aproximadamente menos 0,2. Substituindo o 1 menos raiz de 2, a gente chegou que vai ser aproximadamente igual a 1,2, que vai ser raiz de 2 mais 1 sobre 2. Não tinha nem necessidade de eu ter feito os cálculos para 1 menos raiz de 2, né, que ia ser o contrário do anterior, né, mas fiz para ficar melhor. Então, x vai ser igual a aproximadamente 1,2. E nisso, o que a gente pode tirar disso? Aqui, ó. Esses aqui vão ser os pontos que a gente vai ter que marcar no nosso gráfico. O nosso primeiro ponto aqui, ó, 1 mais raiz de 2 em x, que é aproximadamente 2,4, menos raiz de 2 mais 1 sobre 2, que é aproximadamente menos 0,2 em y. É a mesma coisa aqui, né? Menos 0,4 em x e 1,2 em y. Esses aqui vão ser os nossos extremos. Eu vou só para ficar mais organizado, vou colocar ele como se fosse a extremidade 1 e esse daqui a extremidade 2. Só para falta de classificação mesmo. Então não acabou, né? O nosso passo 7, a gente fez metade dele. A gente fez para os pontos críticos, agora a gente vai fazer para os pontos de inflexão. Que vai ser os. Sim, toda essa parte 7 aqui é os pontos que a gente vai marcar no nosso gráfico, né? Então, calculando lá, o x igual a menos 1, o x igual a 2 menos raiz de 3 e o x igual a 2 mais raiz de 3, a gente vai chegar nesses dois aqui, ó. Só voltar aqui para quem quiser dar uma olhadinha nos cálculos aí, fica à vontade. 2 menos raiz de 3 e 1 mais raiz de 3 sobre 4, que esse aqui vai ser um dos nossos pontos de inflexão, que vai ser 0,2 em x e 0,7 em y, né, aproximadamente. E o nosso segundo aqui, 2 mais raiz de 3 em x e 1 menos raiz de 3 sobre 4 em y. Esses aqui vão ser os nossos dois pontos de inflexão. Nosso passo 7 aqui está quase todo concluído, né? A gente concluiu essa primeira parte aqui, ó, trace os pontos mais importantes, tais como os interceptos, os eixos e aqueles encontrados nos passos 3 e 5, né? Vamos dizer que eu fiz essa parte, né, dos pontos críticos e os pontos de inflexão. E agora esboce a curva juntamente com as assíntonas que existirem, que foi os pontos que a gente encontrou aqui. Agora vem a nossa parte bacana, nossa parte do gráfico. Então, vamos voltar aqui, né, porque a gente definiu aqui, vamos colocar aqui, ó, nossa primeira extremidade.
2,4 em x e menos 0,2 em y. Tá aqui, ó, 2,4 em x e menos 0,2 em y. Essa aqui vai ser a nossa, vamos só chamar assim, né? Não tem necessidade, mas só para ficar melhor, vai ser a nossa extremidade 1. E aqui, ó, a nossa segunda extremidade, menos 0,4 e 1,2. Nesse papel quadriculado que eu usei, cada quadradinho aqui, ó, equivale a 0,2. Então, vamos contar aqui, ó, 0,2, 0,4, né? Aqui eu estou na parte negativa. Então, menos 0,4 e 1,2. Essa aqui vai ser a nossa E2. E aí eu só para saber onde essa reta ultrapassa em que ponto ela atravessa o eixo Y, eu substituir essa parte aqui é importante para saber a intersecção no eixo Y e no eixo X. Eu peguei essa equação aqui, ó, e substituir o x por zero. Substituindo o x por zero, a gente consegue o resultado de 1. Ou seja, quando o x aqui, ó, for zero, o y vai ser igual a 1, que vai ser exatamente o ponto que vai ultrapassar aqui. E agora, igualando essa equação aqui igual a zero, a gente vai conseguir o resultado como 1, né? Ou seja, no eixo X, ela vai passar exatamente pelo 1. Aqui, esses outros dois pontos aqui são os dos pontos de inflexão que eu encontrei, né? Que é o 0,2 e o 0,6, e o 3,7 e o menos 0,1. Então, tá aqui, né? Lembrando da parte que eu falei dos limites ao infinito, né? Que é a mesma coisa que, por exemplo, nessa parte que eu calculei aqui, voltar aqui no espaço 6, é como se a gente estivesse vendo para que parte da equação assim, para que número estaria tendendo a função, vamos dizer assim, ó. Vamos dizer que a gente tivesse o gráfico aqui, ó, o gráfico x e y aqui, a gente quisesse saber quando a função estivesse tendendo para o infinito, vamos supor, né, que fosse só uma equação, uma função assim, ó, e aí, quando ela está indo aqui para o infinito, ela está tendendo para qual número? Vamos dizer assim. No nosso caso, a gente encontrou os dois para o menos infinito e para o infinito igual a zero, né? Os dois igual a zero, tá aqui, 0 e 0. Ou seja, daqui, ó, essa parte aqui, ó, ela tá tudo indo pro zero. Tanto do menos infinito quanto do infinito. Por isso teve a importância do nosso passo 6, né? Então vamos marcar aqui, né, que a gente concluiu. A gente vai marcar aqui um conferezinho no nossa tabelinha, né? Concluída, coisa linda. Vamos só, para ficar melhor, deixa eu passar minha câmera para cá aqui. Como eu não sou um desenhista profissional, só para mostrar mesmo, né, como eu já fiz o gráfico, tá aqui a nossa função, joguei ela aqui no GeoGebra, né, aí ó, a fato para conferir, né, nosso primeiro extremo aqui, menos 0,4 em x e 1,2 em y, aqui ó, também os nossos pontos que ultrapassaram a interseção com o eixo y e a interseção com o eixo x, ambos em 1. E está aqui o nosso outro extremo, 2,4 e menos 0,2. Então, eu acho que é isso. Deixa eu voltar aqui para o nosso início aqui, professor. Então é isso, muito obrigado. Você que assistiu até aqui, eu espero que eu tenha mostrado domínio do conteúdo, né? Que eu acho que esse é o objetivo desse trabalho, né? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. A gente se vê na próxima. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção.